Falem bem ou falem mal, mas todo mundo fala dele. Johnny Walker Red Label vai ser o whisky que eu vou falar hoje, gente. É um whisky extremamente controverso, muita gente gosta dele, muita gente é fã da marca Johnny Walker, mas ainda assim muita gente, principalmente vários degustadores, torcem o nariz para ele. E também tem gente que não é fã simplesmente da marca. Enfim, cada um com seu cada qual. Mas meu objetivo hoje vai ser falar sobre Johnny Walker Red Label. Meu nome é Junior Blanc, eu sou bartender, apaixonado pelas bebidas destiladas e estudioso. E vamos já, né? Antes de eu falar do whisky em si, eu vou, na verdade, dar uma pincelada na história da Johnny Walker. Não vou contar a história toda, que é muito grande, tá? Não é o objetivo aqui, e sim falar mais desse cara, porque eu vou chegar lá. Bom, a Johnny Walker, ela foi fundada em 1820 por John Walker, que com apenas 15 anos de idade, ele abriu uma empresa que vendia destilados em geral, vinhos e tudo mais, e até vendia uísque também, só que ainda tinha pouco espaço. O uísque foi uma bebida que foi ganhando espaço aos poucos na empresa dele, tá? Na verdade. Mas foi principalmente com seu filho, seus netos e assim as gerações posteriores que deram muito mais atenção ao uísque. Mas até chegar lá, muitos passos foram dados, né? Claro. Cada, cada geração teve sua importância na hora de fazer tanto o design da garrafa, o design do rótulo, que são únicos, que são propositais para a gente lembrar da garrafa, lembrar do nome, tá? Tanto que, querendo ou não, mesmo que a gente tenta tapar ou fazer alguma coisa do tipo com rótulo, a gente vai lá e dizer, não, pelo menos é um whisky da Johnny Walker, Red Label, né? Vale a curiosidade, as garrafas são quadradas, porque para se era uma questão de encaixe melhor dentro das caixas e diminuir as quebras, tá? Uma coisa que começou com logística se tornou marca registrada da empresa, tá? Os rótulos em cores eu já vou chegar lá, porque é Red Label, porque Black Label, entre muitos outros, né? Bom, mas uma coisa bem marcante também foi uma lei que passou a ser sancionada a partir do ano de 1860 na Escócia. Essa lei ela permitia que uísques de malte e uísques de grãos pudessem ser misturados. Tá? Até existiam misturas de uísque de malte entre si, né? Mas não mistura de dois tipos tão distintos de uísque. Uísques de malte são uísques bem mais robustos, bem mais complexos, só que são uísques mais caros. O uísque de grão é um uísque mais barato, porém ele não tem expressividade, ele não tem gosto, não tem sabor. Tanto que a gente não vê esses produtos no mercado, e não é à toa. Até hoje a sua produção é destinada para fazer blended, ou seja, uísques misturados. Tá? E a Johnny Walker, com o passar dos anos, também fez outra jogada genial. Adquirir várias destilarias. E destilarias como a Cardu e a Clynelish. Tá? São whiskies até hoje que a gente vê aí com um bom nome no mercado. Até porque, com o passar dos anos, eles precisavam suprir, né, o seu volume de vendas. Mas ao fazer Blended Scotch Whisky, a Johnny Walker ela não foi a primeira empresa exatamente a fazer isso, mas foram dos primeiros, né? Eles conseguiram atingir um público muito mais amplo e deixar seu produto mais acessível. Mas eu não vou mentir para vocês, gente, o Red Label ele é ainda um whisky standard, mas não tem nada que poderia ficar pior. Vou explicar já para vocês. O Red Label ele foi lançado, na verdade, em 1906 e era uma linha de 3 whiskies. Old Highland, Special Old Highland e Extra Special Old Highland. Por que eu estou falando esses nomes difíceis? Bom, é claro que o público também da época não conseguia assimilar isso. Então, para identificar melhor o produto, qual foi a solução? Colocar cores diferentes em seus rótulos. Então, respectivamente, ficaram White Label, Red Label e Black Label.
O White Label ele não existe mais. Na verdade, até tentaram ressurgir ele, mas com uma edição especial limitada. Ele não é um whisky de produção contínua. E, atualmente, desses dois antigos, tem só o Red Label e o Black Label. E a Johnnie Walker se focou em fazer outros rótulos com outra identidade. Mas o nome Red Label, rótulo vermelho, Black Label, rótulo preto, era somente uma identificação, pois esses três whiskies também tinham 3 idades diferentes de envelhecimento, mesmo sendo blended. Respectivamente, o White Label tinha 5 anos, o Red Label tinha 9 anos e o Black Label tinha e até hoje tem 12 anos. Outra dúvida recorrente que acontece muito. Júnior, Red Label é um whisky 8 anos? Ou, como acabei de falar agora, é um whisky 9 anos? Eu não posso afirmar isso e, na verdade, muito pelo contrário. É muito provável, hoje em dia, que tenham whiskies mais jovens dentro dele. Então, por isso que eu não posso afirmar ser um whisky 9 anos. Ele é um blend de whisky de várias idades. Na Escócia, o tempo de envelhecimento mínimo é de 3 anos. Então, a partir de 3 anos de envelhecimento de destilado de grãos, pode ser considerado whisky na Escócia. Mas ele não é um 9 anos por quê? Não consta em seu rótulo, não tem nenhuma informação oficial, né? E mesmo assim, o encarregado desse trabalho de fazer o blend e a mistura é o Master Blender. E quando eu falo que faço um blend de whiskies diferentes aqui, a gente tem que entender que no Blended Scotch não vai vir somente 5, 10 whiskies. Na verdade, o número pode ser bem maior. Pode ser mais de 30, 50, mais de 100, dependendo do rótulo. Mas eu digo que o Red Label pode ter pelo menos 32 whiskies na mistura, tá? Ou seja, é um trabalho muito árduo, exige muito planejamento e logística para que isso aconteça. E aí, um controle de qualidade feito pelo Master Blender, como agora falei para vocês. Mas, querendo ou não, gente, esse é um produto standard, ou seja, ele é a base dos Blended Scotch Whisky. Ele não é um produto de alto gabarito, como o Blue Label, por exemplo, que já tem maltes mais nobres, maior tempo de envelhecimento, um whisky muito mais trabalhado. Se já entre o Red e o Black Label já existe essa diferença, então, gente, eu vou falar também sobre o Black Label já para vocês, tá? Então, continue acompanhando. Então, e também um outro fator, né, é que faz muita gente torcer o nariz para ele, é que um standard vai ter uma porcentagem baixa de whisky de malte. Ele não vai ser um whisky tão forte. Muitas das vezes ele é um whisky de entrada. Ele vai ter cerca de 25 a 35% de whisky de malte na sua composição. Como eu falei, não dá para afirmar a idade de todos eles, porque o que contaria seria o whisky mais jovem. Como não seria legal para o marketing colocar um whisky de 3 anos, 5 anos, né? Então, ele não tem idade identificada. Isso aí tem até uma identificação na internet, tá? Mas é um whisky muito acessível, tá? É um whisky que, na verdade, ele busca ter um uso tanto diversificado, não só centrado em beber puro. Mas atualmente, gente, uma coisa que fez ele ganhar o mundo, claro, foi o marketing. Marketing. Então, como eu disse anteriormente, muita gente pega a marca do whisky, consome ele pela marca. Então, muita gente que até o bolso permite comprar itens muito mais caros, faz questão de beber um Red Label, e muita gente também não gosta dele justamente também pelo seu sucesso. Atualmente ele pertence à gigante Diageo. A Diageo ela é uma empresa que tem um portfólio gigantesco de bebidas, e ela tendo no Johnnie Walker, ela tem uma outra gigante aqui que faz parte dela, né? Então é a Diageo quem faz a questão da distribuição, divulgação e até um trabalho de coquetelaria envolvendo os seus produtos, incluindo os whiskies da Johnnie Walker.
Querendo ou não, gente, gostando dele ou não, ele está em todo lugar. Desde o bar mais pé de chinelo até o restaurante do bairro Nobre. Ele vai estar desde o pessoal que está sentado na mesa, na esquina, comendo um churrasco, até um casamento. Red Label, ele está em tudo quanto é lugar. Devido à sua fama, o fato de ser um whisky fácil de achar, pois ele é muito bem distribuído, está praticamente no mundo inteiro. Produz milhões e milhões de litros por ano, então ele é um whisky produzido em massa. E também muita gente pegou a marca e fez questão de ter ela em si. Bom, gente, eu creio que eu não tenho muito mais o que falar sobre ele. Então, eu vou fazer aqui uma rápida análise visual e depois iremos para a degustação. Ele é um whisky que leva corante sim, tá? É uma coisa que é permitido tanto na lei da Escócia quanto aqui no Brasil, então tá tudo certo. Muita gente já torce o nariz para isso, mas, como eu falei antes, tudo permitido. E indústria alimentícia e de bebidas está aí, gente, usando corante a rodo também. Então, não tenho muito o que falar sobre isso. Então, originalmente ele seria um whisky um pouco mais claro do que essa linda cor caramelo aqui, né? Como vocês podem ver, ele não tem... Ele já desce rapidamente, ele não tem formação de lágrimas na sua textura, assim que eu giro a taça. O que indica ele ser uma mistura de whiskies bem jovens mesmo. Talvez tenha um whisky 8 anos aqui, mas eu não creio que vá muito mais longe que isso. E muito provavelmente tem whiskies bem jovens aqui. Até é perceptível isso no aroma. Quando eu sinto o aroma assim que eu faço a abertura do whisky sirvo, o primeiro aroma é bem alcoólico, que não é um bom sinal também, ser um whisky alcoólico, pois isso interfere em possíveis outros aromas que eu posso sentir. Ainda está com cheiro alcoólico, está com cheiro que muita gente fala, tem cheiro de acetona, o que para muitos é um defeito. Mas também sinto um pouco de notas florais, sinto notas de cereais já aqui. Não leve amadeirado. Mas nada de complexidade. Na verdade é um whisky bem simples. É um whisky ainda... Eu podia deixar mais alguns minutos respirando. Ficaria um pouco melhor. Mas ele tem uma nítida queimação. Tem notas de cereais. Tem um pouco de nota de malte também. E especiarias. Tem algumas notas adocicadas também. Caramelo. Tem notas florais. Carvalho bem macio. É um whisky bem macio. Bem simples, bem leve. Nota de noz moscada. Um pouquinho de cravo. Um pouquinho de baunilha também. Um fundo de baunilha. Mas nada assim muito... Não é um whisky muito robusto. Muito pelo contrário. Ele é bem leve. Mas ele inicialmente é bem alcoólico. Então muita gente já não gosta dessa parte. Ele... Devido a isso, né? Ele pode... Muita gente acaba, por ser
inicialmente forte, muita gente acaba diluindo ele em energético, água de coco, entre outras bebidas, então isso vira muito, é motivo de muita banalização. Eu particularmente não faço essas combinações, tá? Eu sei que fica cada um a seu critério, mas eu prefiro o beber puro, na verdade eu uso em coquetéis. Não é meu whisky preferido para usar em coquetéis, vou logo confessando para vocês, mesmo entre os standard, whisky dessa categoria, eu prefiro usar outros rótulos que são que dá para trabalhar mais, que são mais expressivos, são bem mais elaborados e tem um preço bem competitivo olhando, se for olhar para o Red Label, mas esse whisky ainda dá para fazer coquetéis sim, eu consigo fazer drinks e até algumas leituras com ele se sai bem, tá? Não vou falar que ele é que para esse uso ele se sairia mal, muito pelo contrário, ele vai bem em coquetéis, mas bebendo puro, agora tá melhorando. Sinto muito melhor. Noz moscada, pimenta. Melhorou bastante. Então, se você for degustar puro, sugiro fortemente. Espere alguns minutinhos, tenha um pouquinho de paciência para beber ele. Dá para sentir alguma coisa assim. Os seus defeitos e gosto alcoólico diminuem bastante com o passar desse tempo, tá? Mas ainda assim, não é o melhor whisky do mundo, mas também não é o pior, tá? Mas é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês, gente. Tá? Se você quiser beber ele com água com gás, com ginger ale, que é um refrigerante de gengibre, é uma boa pedida, tá? Se prefere beber puro, vai fundo também. A galera do whisky sempre, na maioria das vezes, é bem purista, então acaba até deixando rótulos como esse de lado, mas eu digo que ainda tem um aproveitamento sim, tá? Apesar de eu não ser fã absurdo dessa marca, tá? Bom, gente, é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, considere se inscrever no canal. Tem as minhas redes sociais aí, Instagram e página no Facebook, a qual vou deixar o link aí também na descrição, tá? Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer menção também, podem deixar aí nos comentários alguma curiosidade da marca e tudo mais. É interessante porque eu também gosto de trocar uma ideia. Então é isso e até o próximo vídeo.